Fala galera do meu canal João Gamer TV Vasco, estamos gravando mais um vídeo aqui pra vocês sobre Vasco. E o Vasco tem nova contratação. O Vasco tá à procura de atacantes. Então vamos deixar o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e ativa todas as notificações. Me ajuda a chegar aos 50 inscritos para fazer live no canal do YouTube. O Vasco achou a solução para o setor ofensivo diante da procura hoje do Cruz Maltino por reforços para o ataque. Uma grande oportunidade apareceu e o Vasco da Gama observa um atacante argentino que, além do Vasco, também está na mira do Bahia. Eu vou trazer, é claro, isso para você aqui nesse vídeo, além dessas muitas outras informações. Uma sexta-feira de treino no CT Moacir Barbosa, sexta, é claro, agitada, movimentada, e você terá pela frente, amigo torcedor, um Fala Gigante, o segundo vídeo aqui, é claro, né, cheio de informações sobre o nosso Vascão. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e, é claro, já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do canal do Gigante Vasco. Então, vamos juntos, amigo torcedor Cruz Maltino, pois a sua participação aqui no nosso canal é de fato de suma importância. Estamos quase chegando aos 200 mil inscritos, então vamos juntos, vamos o quanto antes chegar a essa marca tão importante para o nosso canal. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. E como está aparecendo aí nas imagens para vocês, hoje o elenco Cruz Maltino entrou em campo mais uma vez lá no CT Moacir Barbosa para uma tarde, né, de treino, de preparação para a partida que vai acontecer nesse próximo domingo aqui no Rio de Janeiro, dentro de São Januário, tá? O Vasco da Gama enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que no meio da semana, no caso anteontem, teve um jogo muito difícil contra a equipe do River Plate lá dentro do Monumental de Nunes. E enquanto o Vasco poupou os jogadores, né, para a partida da Sul-Americana, o Red Bull Bragantino foi com força máxima, levou os titulares e automaticamente chega, né, torcedor mais cansado para enfrentar o Cruz Maltino nesse próximo domingo aqui no Rio de Janeiro. Então, olhando o jogo de domingo, o Vasco entra até com certa responsabilidade, pressão pela vitória. Mas Renato Gaúcho tem um grande problema para montar essa equipe titular do Vasco da Gama, né? O Renato vem enfrentando uma dor de cabeça e, assim como o Renato, provavelmente você também está com esse problema, está com essa dor de cabeça, que é a zaga do Vasco da Gama. O Alan Saldívia e o Carlos Cuesta, os dois jogadores hoje destros do sistema defensivo do Vasco, eles vêm acumulando atuações muito ruins. Saldívia tem 3 gols contras, né, com a camisa do Vasco, um gol contra o Coritiba, um gol contra em São Januário também, aliás, contra o Audax Italiano lá no Chile, e foi mais um gol contra, se eu não me engano, contra o Olímpia em São Januário, ou contra o Internacional no último domingo, não estou me lembrando do terceiro time, mas são 3 na conta do Alan Saldívia. Já o Carlos Cuesta, né, ele até começou a temporada como titular do Vasco, tendo aí o Alan Saldívia sempre como essa sombra, pois foi um zagueiro que veio a partir de um desejo do técnico Fernando Diniz, mas nunca conseguiu ter um 2026 estável, como foi o final de 2025 do zagueiro colombiano, ao lado, inclusive, do Robert Renan. As falhas recentes do Alan Saldívia, principalmente esses 3 gols contras, né, fizeram com que o Uruguai perdesse a vaga titular e o espaço que ele começou tendo com o técnico Fernando Diniz já nessa temporada de 2026. Mas, amigo torcedor Cruz Maltino, nenhum desses 2 jogadores conseguem trazer uma boa impressão. Até o próprio Carlos Cuesta, que marcou o gol, né, na última quarta-feira contra o Olímpia, que abriu o placar, inclusive, daquela partida, ele mesmo marcando um gol importante, não conseguiu voltar e cair nas graças do torcedor vascaíno em seu retorno ao Rio de Janeiro. Então, assim,
muitas perdas de duelos aéreos, moles, assim, é um jogador que está desligado, o Carlos Cuesta em campo. E aí quando o Léo Cuesta tem uma lança aldiva que faz gol contra jogo após jogo. Carlos Cuesta que foi expulso, inclusive no último jogo contra o Internacional. Então essa situação do sistema defensivo do Vasco é um problema. E o técnico Renato Gaúcho treinando no CT Moacir Barbosa, ele treinou hoje pela primeira vez com todo o grupo, treinará amanhã também, tem que achar uma solução para esse sistema defensivo do Vasco. A solução a longo prazo, é claro, será a janela de transferências. O Vasco prioriza a contratação de um zagueiro que chegue com status de titular para o lado direito. Hoje, né, internamente, o Vasco entende que o Robert Renan é um jogador que sustenta muito bem ali a posição, um atleta que está consolidado, está conseguindo ter boas atuações e está mesmo. Robert Renan, por incrível, está mais firme, né, do que ano passado. Eu creio que desenvolveu muito seu jogo, tendo o Renato Gaúcho no comando da equipe. Ele tem uma qualidade muito grande com a bola nos pés e isso não perdeu, né, essa qualidade. Então é um jogador que está subindo. É um jogador de 23 anos, eu acho, Robert Renan, que parece ser experiente pra caramba, ter 30 anos de idade, enquanto o Carlos Cuesta, que é um jogador até mais velho, mais maduro, não está conseguindo apresentar essa experiência que o Vasco da Gama precisa no seu sistema defensivo. Então, a longo prazo, a janela de transferências é um lugar que o Vasco da Gama olha, com desejo para ajustar esse sistema defensivo. Mas a curto prazo, o Vasco tem 3 jogos pela frente. Red Bull Bragantino, Barracas Central e Atlético Mineiro nessa ordem, as 3 partidas em São Januário. O que o Renato Portaluppi vai fazer, isso tá com ele, amigo. E a gente espera que pelo menos dê certo, né? Mas deixa clara a sua opinião nos comentários. Pelo menos mais um dia de treino no CT Moacir Barbosa e a expectativa que esse problema no setor defensivo do Vasco melhore. Enquanto, né, isso, amigo torcedor Cruz Maltino, o Vasco da Gama olha também para a janela de transferências para o seu setor ofensivo, tá? Porque o Vasco quer, de fato, reforçar o seu elenco. O Vasco da Gama entende, sim, a necessidade de contratar jogadores por ataque. O Vasco olha para essa janela de transferências como um momento para recalcular a rota, ajeitar problemas dentro de um elenco defasado, como é hoje o elenco Cruz Maltino. Tivemos aí e trouxemos, inclusive, a vocês as informações relacionadas ao Vitor Sá na manhã, né, desta sexta-feira no nosso Acorda Vascão. E mais um nome surgiu aí na mesa do Vasco da Gama. Dessa vez, o nome também de um ponta, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Entretanto, um ponta não brasileiro, como é o Vitor Sá, mas sim argentino. É o ponta Matias Ezequiel Vargas Martín, um jogador que pertence ao Al-Fateh, clube, tá, amigo torcedor, da Arábia Saudita. Ele é destro, atua tanto pelo lado direito quanto também pelo lado esquerdo do campo. Tem 29 anos de idade, como eu trouxe a vocês, ele é argentino. Iniciou a sua carreira no Vélez Sarsfield, um dos grandes clubes, né, do futebol da Argentina. Ele é da base de lá, ficou 4 temporadas seguidas atuando no profissional do Vélez, tendo bons números, inclusive nas suas últimas 2 temporadas pelo Vélez, em 60 jogos, ele tem 13 gols e 13 assistências, então era um jogador novo, de fato, no Vélez. Tinha apenas 20, 21 anos de idade, e ele, em 2 anos, tendo a cidade, fechou com 13 gols marcados e 13 assistências, ou seja, 26 participações em gols em 60 partidas. Números muito bons para um jogador jovem, ponta. Destaque esse que o fez ser vendido ao Espanyol, à época por 10 milhões e meio de dólares, foi para a Espanha, passou logo em seguida pela Turquia, ficou 3 anos seguidos na China, tendo uma temporada brilhante no ano retrasado, inclusive com 18 gols e 12 assistências em 37 jogos. E agora veste a camisa do Al-Fateh. Tem bons números por lá. Nos últimos 2 anos, nas últimas 2 temporadas do Al-Fateh, ele tem em 51 partidas 17 gols e 9 assistências. Números bons de um jogador muito bom de bola da escola, né, amigo torcedor do Vélez. Escola do Luco Orejano, um pontinha também, e de vários jogadores exatamente com essa característica. Pontas habilidosos que atuam pelo lado direito, pelo lado esquerdo e rápidos, de mano a mano, de 1 contra 1. E qual é a situação? Esse atleta, amigo torcedor Cruz Maltino, está sendo procurado, pois ele tem um contrato com o Al-Fateh somente até o meio desse ano, até o final de junho, o que automaticamente facilita, né, a chegada a um novo clube de forma gratuita. Nesse momento, Vasco da Gama e Bahia já fizeram uma sondagem pelo atacante, como traz o portal Radar da Bola. Atualmente,
ele ouve as propostas, o Vasco e o Bahia buscaram informações sobre valores envolvidos em uma possível negociação, o jogador, como ficará livre no mercado, ele pede as chamadas luvas, né, contratuais, então ele pede o valor que gostaria de receber, mas a questão salarial também. O objetivo do Vasco e Bahia, de acordo com o radar da bola, é entender se o jogador está disposto e tem interesse em atuar no futebol brasileiro. Até o momento nenhuma negociação foi aberta, mas é um nome que de fato, tá, amigo torcedor cruzmaltino, surge como uma grande possibilidade de negócio e está aí na mira do Vasco da Gama, que tem como concorrente nessa possível negociação o Bahia. Assim como pelo Vitor Sá, o Corinthians está de olho nessa questão envolvendo, né, amigo torcedor cruzmaltino, Matias Vargas, o Bahia também observa de longe. Seria um bom reforço? Eu acho legal, cara. Acho interessante, o Vasco precisa de ponta, eu acho que o Vasco precisa observar o mercado, entender o mercado e definitivamente contratar o melhor nome possível. Precisa de dinheiro, né? Até o momento a venda, é claro, não foi confirmada, mas o Vasco precisa aí de grana para fechar o quanto antes com esse atleta. E falando até em grana, tem uma informação que está surgindo nessas últimas horas em território inglês que pode trazer muito dinheiro ao Vasco, tá? Nesse momento temos o Ryan vestindo a camisa do Bournemouth, se destacando por lá, fazendo gols, conseguindo inclusive através de grande destaque a convocação, né, para a Copa do Mundo. E o técnico hoje do Bournemouth é o Arne Slot, técnico que vem fazendo o Ryan jogar muita bola. E a informação é que nesse momento o Liverpool, tá? Amigo torcedor cruzmaltino, aliás, o Arne Slot é o técnico do Liverpool, que está deixando o Liverpool, e o técnico do Bournemouth é o Andoni Iraola. E a informação é que o Liverpool está de olho na contratação do Andoni Iraola, ou seja, né, a possibilidade é que o Bournemouth perca o seu técnico e esse treinador vista agora, né, se torne, né, o novo técnico do Liverpool. Tá, Lucas, e aí, onde está o Ryan em toda essa história? O Ryan, pelo destaque que vem tendo vestido a camisa do Bournemouth, está começando a despertar interesse de vários clubes do futebol europeu. E um desses clubes é exatamente o Liverpool. E o fato de ter no Liverpool o técnico que está comandando ele agora no Bournemouth faz com que o Liverpool tenha ainda mais interesse na contratação do jogador, pois essa chegada estaria sendo avalizada pelo próprio técnico. Então, a possibilidade é grande do Ryan ser contratado, como é chamado o Liverpool no futebol inglês, pelos Reds nessa próxima janela de transferências, os vermelhos, né? Sendo que a multa do Ryan é altíssima. A multa do Ryan é de 100 milhões de libras, ou seja, um valor próximo a 700 milhões de reais, como eu já trouxe a vocês em vários momentos. Então o Ryan pode sim estar sendo vendido. Bournemouth, isso é uma informação, não tem interesse algum em liberar o Ryan nessa janela de transferências, apenas por uma proposta irrecusável, ou seja, uma proposta altíssima. E o Liverpool é um clube que tem grana para fazer essa proposta alta. E tendo o Andoni Iraola como seu técnico, fará ainda mais um esforço para ter o Ryan no clube inglês. Então a possibilidade de uma venda do Ryan é grande nessa próxima janela, e a probabilidade de uma oferta do Liverpool pela compra do Ryan, tendo, né, o Andoni Iraola por lá, é maior ainda. E isso automaticamente faz com que o Vasco possa ter uma grana nessa transação. O Vasco tem direito a 5%, por conta do mecanismo de solidariedade. Se a venda for feita por 500 milhões de reais, o Vasco coloca no bolso 25 milhões de reais, amigo torcedor. Fora a probabilidade ainda desse negócio ter ainda o Vasco 10% das negociações por uma questão contratual, tá? Isso, a chamada mais-valia. Ainda não apurei, mas é uma possibilidade grande do Vasco ter conseguido ficar com uma fatia dessa próxima venda do Ryan. Qual é a sua opinião? Deixa claro aí nos comentários. O certo é, o Vasco ainda pode fazer muito dinheiro na janela de transferências. Bom,